Bom, e estamos em contato agora com o prefeito de Santos e presidente do CONDESB, que é o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista, prefeito Paulo Alexandre Barbosa, a quem eu cumprimento aqui. Deixa eu levantar aqui para receber o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. Como vai, prefeito? Boa noite, seja bem-vindo. Prazer ouvi-lo aqui em Os Pingos nos Is. Boa noite, prazer estar aqui com vocês na Jovem Pan. Ô prefeito, o motivo da nossa conversa é que aí na Baixada Santista os prefeitos não concordam com aquela classificação do governo de São Paulo, do governador João Dória, que dividiu a quarentena em 5 fases. As cidades aí da Baixada Santista foram incluídas ainda na fase 1, que tem a quarentena mais dura. Mas na avaliação dos senhores, o correto seria que a Baixada fosse incluída já na fase 2, né? Queria saber do senhor exatamente quais dados o senhor tem aí à disposição e que comprovam esse erro na classificação do governador João Dória. Olha, esse critério de classificação, ele é baseado, primeiro na capacidade hospitalar. As cidades, as regiões são classificadas em uma dessas fases em função, primeiro, da capacidade hospitalar, que ela é medida através de 2 indicadores. Primeiro, a taxa de ocupação dos leitos de UTI Covid, e segundo, o número de leitos de UTI por 100 mil habitantes. Além da questão da capacidade hospitalar, a questão da evolução da pandemia, que é medida pela evolução do número de óbitos, de internações e de casos confirmados nos últimos 14 dias. Nestes 5 indicadores, a Baixada nunca esteve na zona 1, na zona vermelha. Então, o questionamento que nós fizemos e a discussão que nós estabelecemos com o governo do Estado não é política, é técnica, né? Como a gente sabe que a ciência é o que norteia, é o que determina o plano, né? A gente tem visto decisões importantes, o Plano São Paulo é um bom plano para a retomada econômica do principal estado do Brasil e, consequentemente, é importante para o país. Então, não existe ciência mais exata do que a matemática. E a matemática comprova que a Baixada Santista se encontra na fase laranja. Isso a gente já vem demonstrando, alertando, desde a primeira divulgação que foi feita, e aguardamos que isso seja corrigido. Então, o que nós estamos pleiteando não é uma reclassificação, é uma retificação, correção de um erro, né? E todo bom projeto, toda iniciativa no setor público, ela está sujeita a erro, não só no setor público, também no setor privado, e é importante que nós não tenhamos compromisso com erro, errou, corrige, para que a gente possa avançar. A pergunta agora é de Augusto Nunes. Augusto. Prefeito, boa noite, é um prazer falar com o senhor. Eu queria saber basicamente o seguinte: primeiro, se há alguma diferença quanto ao ritmo da pandemia entre as cidades da Baixada Santista, se alguma delas deve ser tratada como especial. E a outra curiosidade minha é o seguinte: como está no momento o abrandamento das restrições impostas pelo isolamento? Olha, Augusto, prazer também conversar com você. Nós temos aqui 9 cidades na Baixada Santista. Cada uma, evidentemente, possui uma realidade. Santos acaba sendo a cidade sede da região metropolitana da Baixada Santista, sede na prestação de serviços de saúde, como centro universitário. As universidades, a maior parte estão aqui. Geramos 62% dos empregos da região na cidade de Santos, e obviamente que também temos mais circulação, tendo em vista a necessidade de mobilidade direcionada à cidade diariamente, né? Então temos situações diferentes em cada uma das cidades, só que o governo do estado ele não considera, e isso é uma medida acertada, a cidade, ele considera esses dados regionalmente, né? E eu diria que o balanço entre uma cidade e outra é justamente desta fase laranja que nós nos encontramos. E com relação às medidas que nós temos adotado, aqui em Santos, a gente tem feito um grande investimento na testagem, né? Aplicando muitos testes. É natural quando você tem uma capacidade de testagem
maior investe na política pública de testagem, a gente acaba tendo mais confirmações, né? Tem uma máxima que é bem simples, mas bem pertinente para o momento que a gente está vivendo: quem procura, acha, né? A gente tem feito aqui uma busca ativa. Para vocês terem uma ideia, nossa testagem hoje é de um teste aplicado para cada 10 habitantes. Nós já testamos 10% da população, né? Eu não tenho notícias aí no Brasil de cidades que tenham feito esse mesmo esforço. Se tiverem, que certamente são muito poucas cidades. Essa é uma média que nos coloca à frente, em termos de capacidade de testagem, à frente dos Estados Unidos, né, à frente da Itália, da Alemanha, da França, da própria Espanha, né, a média da cidade de Santos. E, obviamente, isso eleva o número de casos confirmados. E a gente sabe que no Brasil existe uma subnotificação devido à limitada capacidade de testagem, poucos testes sendo aplicados. A expectativa é de 10 a 15 vezes mais casos do que aquilo que se divulga. Portanto, é importante que a gente possa saber exatamente qual o quadro da cidade e, a partir disso, estabelecer políticas de saúde na nossa rede, também de tratamento, para que a gente possa atender essas pessoas e, obviamente, salvar vidas, que é o principal. Então, ao mesmo tempo que nosso número de casos confirmados é alto, né, a nossa taxa de letalidade é mais baixa do que a média mundial, é mais baixa do que a média do Brasil e também mais baixa do que a do estado de São Paulo. Isso significa dizer que o nosso serviço de saúde está funcionando, está cumprindo seu objetivo principal, que é salvar vidas. No que se refere à flexibilização, nós estamos avaliando esses indicadores permanentemente e promovendo essas flexibilizações de acordo com a realidade aqui da cidade, né? O plano de retomada é um plano local. Nós vamos iniciar, a partir desta próxima quinta-feira, a flexibilização de algumas atividades que já funcionam na capital, por exemplo, já funcionam em outros locais, e que aqui em Santos estão vedadas. Por exemplo, as igrejas que funcionam normalmente na capital, em São Paulo, aqui estão fechadas desde março. Os hotéis, por exemplo, que estão funcionando na capital, vamos liberá-los apenas a partir da próxima quinta. Então, medidas restritivas com muita responsabilidade para que a gente possa ter uma retomada consciente. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé. Pois é, olha, prefeito Paulo, eu vejo alguns municípios que estão presos permanentemente na quarentena. Por que eu digo isso? Porque a quarentena foi iniciada, tem uma frase aqui que eu vivo repetindo, né, do prefeito de Marília, de que quarentena não é vacina. A quarentena foi adotada para equipar os hospitais, o sistema de saúde, né? E isso não aconteceu em vários municípios. A gente falava agora aqui do município de Porto Seguro, que é exclusivamente turístico, né? A grande indústria lá, só existe o turismo. E o governador Rui Costa não mandou equipamentos, ou seja, aí fica difícil, né? Então, alguns municípios, prefeito, têm que ficar em quarentena eterna. É esse a projeção que o senhor vê, que o senhor conversa com alguns colegas? Olha, cada município teve esse tempo para fazer a lição de casa, né? O que é essa lição de casa? Ampliar a capacidade de atendimento hospitalar, implantando leitos de UTI, adquirindo respiradores. E foi essa lição de casa que aqui em Santos nós fizemos, né? Nós temos hoje uma média de leitos, né, de UTI Covid para 100 mil habitantes, que está entre as maiores do Brasil. Abrimos um novo hospital, ampliamos os hospitais, os leitos dos hospitais existentes. Não fizemos aqui hospital de campanha, hospitais móveis, né, que são montados, aquelas estruturas móveis e são desmontadas. Aqui a gente adotou uma filosofia de realizar obras de ampliação, adaptação e adequação em prédios públicos existentes, porque a quarentena vai passar, né? E é interessante que a maior parte dos investimentos fiquem incorporados na rede pública, para que eles possam ser usufruídos pela população pós
quarentena, né, pós-epidemia, e é isso tudo que a gente pretende. Então, tivemos uma outra filosofia de investimento, mas tivemos aí a possibilidade de ampliar nossa capacidade de leitos. Em termos de teste, como eu disse, temos aí 10% da população testada, que é um indicador muito expressivo comparado com qualquer país do mundo. Ampliamos todas as medidas de apoio à população, fomos a primeira cidade de São Paulo e certamente uma das primeiras do Brasil a abrir os nossos restaurantes populares no final de semana, para o jantar, bolsa alimentação para as crianças que estão fora da escola, todo o acolhimento, toda a assistência à população que precisa. Por isso, chegou o momento, por ter feito essa lição de casa, que chegou o momento da gente, com muita prudência, monitorando os dados, acompanhando os indicadores de saúde, promover as flexibilizações que são importantes, né? E não entrar nesse falso debate de saúde ou economia, né? Estamos diante de dois temas que são fundamentais, né? Sem saúde, sem pessoas saudáveis, nós não vamos conseguir alavancar a economia. E a economia também salva vidas, porque através da retomada econômica a gente garante dignidade para as pessoas, para que elas possam trabalhar, tenham a sua saúde mental preservada, possam dar condições de subsistência para a sua família. Então, aqui em Santos, a gente procurou estabelecer a margem desse debate político, muitas vezes, e fazer aquilo que é importante para, de fato, estruturar a cidade para fazer esse enfrentamento, o combate e vencer a pandemia. E, para fechar, a pergunta agora é de Guilherme Fiuza. Vai lá, Fiuza. Prefeito, uma pergunta aqui de juízo pessoal, o senhor não se sinta comprometido. Eu só queria saber a sua opinião pelo seguinte: o senhor não acha, o senhor está líder de uma região litorânea, das mais importantes aí do país. O senhor não acha que uma população capaz de atender majoritariamente ao apelo de ficar em casa não seria capaz de atender um apelo para ir à praia sem aglomeração, com a ajuda, evidentemente, das forças do Estado para organizá-las, né, no momento que se precisa tanto de saúde, de vitamina D, de sol? O que o senhor acha disso, prefeito? Olha, acho muito importante. As praias são o espaço mais democrático que nós temos na cidade. Nesse momento também importante, mas aqui, Fiuza, a gente registrou da pandemia, a gente tem um mapeamento completo, né, da pandemia, do número de casos por bairro da cidade, e nós constatamos que metade dos casos da cidade de Santos estão na orla da praia, né, e aonde também nós temos o maior percentual de pessoas residentes acima dos 60 anos, que são justamente o grupo de risco dessa pandemia. Então, por uma medida de responsabilidade, nós optamos por preservar, no primeiro momento, a faixa de areia e depois também o calçadão da orla da praia. Nesse plano de retomada que nós anunciamos no dia de ontem, e vamos implementá-lo a partir de quinta, a gente tem a previsão aí, em breve, de ter a liberação da praia, né? A gente tem essa importância da saúde realmente, né? Vitamina D é importante para que as pessoas possam caminhar, mas também é importante que a gente possa evitar a transmissibilidade, né? Evitar o avanço desproporcional do número de casos confirmados e com as limitações que nós tínhamos no sistema de saúde. Agora, nós vamos entrar numa fase, vamos testar e monitorar o comportamento da população nessas medidas de flexibilização. Começam na quinta e certamente na próxima semana, porque nossa avaliação é semanal, né? Tendo bons resultados, mantendo indicadores, nós faremos novas flexibilizações com o intuito de retomar a rotina aqui da cidade. É muito importante que a gente retome a economia e também a questão das praias, que é muito importante, né? Principalmente para os santistas, para os turistas ainda não é o momento, né? Nós liberamos hotéis, mas os hotéis estão vetados aí para o turismo, apenas para clientes corporativos, que são aqueles que moram aqui na cidade, nos hotéis, e a gente espera retomar essa vida normal em breve. Ok, esse é o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, esteve com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado, prefeito, pela entrevista. Uma boa noite ao senhor. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Agora, 7h30.